Olá pessoal, o podcast The Publisher aqui da Top View está começando lá em cima e com uma salva de palmas, com muita energia. Por aqui nós recebemos personalidades nessa primeira temporada, são os nossos embaixadores. Eu sou o Marcos Yabi, diretor corporativo do Grupo RIC, cuido de produto e conteúdo, mas aqui eu converso com você como Publisher da Top View. E hoje eu tenho o prazer de receber uma super convidada. Ela é administradora de empresas, mãe, apaixonada pelo mundo dos negócios e da tecnologia. Ela escreve sobre TI e de forma leve, informativa, acessível. Por isso, ela é embaixadora de tecnologia da Top View. Estamos falando dela, Mabel Cristine. Como eu pronuncio o teu sobrenome? Parece complicado, Yabi, mas é simples, é Zeremeta. Zeremeta. É como se não tivesse esse S, a gente fala que é o S mudo. Mabel Cristine Zeremeta, nossa embaixadora de tecnologia. Seja bem-vinda, Mabel. Como Muito você obrigada. está? Muito obrigada, Yabi, para mim é um prazer imenso estar aqui com você, estou super bem. A chuva atrapalhou um pouquinho o dia de hoje, né? O Está trânsito chovendo. em especial. Para você que está escutando o podcast hoje, quando nós estamos gravando esse podcast, está chovendo bastante aqui em Curitiba. Exatamente, né? Mas o trânsito complica um pouquinho, mas por outro lado a gente precisava dessa chuva, então tudo ótimo. Mabel, você é uma mulher de negócios no setor de tecnologia. Exatamente. Existe preconceito para uma mulher no setor de tecnologia ou já existiu e hoje não existe mais? Então, Yabi, assim, não é um preconceito, né? Mas é um segmento das empresas que ainda é muito masculino, infelizmente, né? Eu te diria que hoje, de 100% do público, pelo menos 90% ainda é homem. Então, os cargos de gestão, ou mesmo os cargos técnicos ou de diretoria, ainda são, na sua grande maioria, de responsabilidade dos homens, né? A gente acaba tendo uma presença mais forte na área comercial da área de tecnologia, mas mesmo assim ainda não é um 50-50, por exemplo, não é um 50-50, né? A gente continua tendo uma predominância masculina, né? É uma evolução que a gente tem conseguido conquistar ao longo dos anos, então cada vez mais as mulheres estão fazendo mais parte do segmento, na gestão e na área técnica, que a gente tem aí uma dificuldade maior. E quais os desafios você enfrenta no dia a dia? Eu te diria que eu sempre fui de TI, mas muito focada na área de negócios, né? Então, de vendas de soluções de tecnologia para o mercado corporativo, né? Então, eu te diria que é muito diferente a forma como a mulher negocia versus como os homens negociam, né? E nesse segmento em especial, a gente tem que ter ainda mais conhecimento. Porque senão você não vai conquistar um projeto importante pelos teus lindos olhos verdes, azuis, ou seja lá o que for, né? Você realmente tem que trabalhar com muita propriedade técnica. Então a gente acaba tendo que ter muito mais conhecimento, né? Ou nem sempre tanto a questão de ter mais conhecimento ou não, mas principalmente você tem que ter muito mais embasamento. Então, te dá, digamos assim, um pouquinho mais de trabalho, mas isso é muito bom porque a gente cresce com isso, a gente evolui, né? A discussão se torna muito mais produtiva. Sim. Quando eu penso em tecnologia, me vem aquele clichê do nerd. Me conta um pouco, você é nerd? Porque você não tem um visual de nerd. Como você entrou no mundo da tecnologia? Pois é, isso aí é muito engraçado, porque eu comecei em Florianópolis, né? Minha família é toda de Santa Catarina, eu não sou nascida em Santa Catarina, eu, por coincidência, nasci aqui no Paraná. Eu sou beltronense, do sudoeste, sou de Francisco Beltrão, mas minha família toda é do meio oeste de Santa Catarina, lá de Joaçaba. E eu fui fazer faculdade em Florianópolis e comecei a trabalhar com tecnologia com uma empresa lá de Floripa. Paradigma existe até hoje, tá? Mas estava eu lá no corredor da universidade e eu vi um cartaz do programa de estágio da IBM. E eu disse, eu vou me inscrever. E me inscrevi. Eu participei de todo o processo de seleção. No final, fui eu a escolhida, para ser a estagiária responsável ali pelo atendimento dos clientes e para dar todo o suporte da equipe da regional de Florianópolis, né? Então, eu fui introduzida na tecnologia através disso, né? Através do meu estágio e me encantei. Não por ser técnica, porque eu sou administradora de empresas, né? Mas eu me encantei com o mundo da tecnologia porque eu entrei na Big Blue, que é a IBM, é uma empresa de mais de 100 anos. Então, esse mundo realmente me desafiou. Eu fui conhecendo cada vez mais. E aí, o meu perfil
acabou direcionando para a área de vendas. Então, eu trabalhei como estágio, muito mais na parte de operações, depois fui para marketing, então trabalhei bastante tempo em marketing, e aí, propriamente dito, nas vendas e nunca mais saí. Né? Então, eu estou em vendas de tecnologia aí há mais de 15 anos. Caramba! Muito tempo. E quais são as principais características que você fala, putz, eu tenho isso me ajuda muito na venda de tecnologia? Porque, de novo, eu pensando no estereótipo de tecnologia, a gente sempre imagina pessoas mais retraídas. E você não, você é falante, você conversa, você explica. Cada vez mais, para a gente vender tecnologia no mercado corporativo, IAB, a gente tem que conhecer do negócio. Então, você, claro, tem que ter conhecimento técnico, mas você precisa encantar o cliente pelo conhecimento que você tem pelo negócio dele. Então, cada venda é uma venda única, é uma venda diferenciada, é uma venda realmente consultiva. Né? Claro que tem aí o detalhamento técnico com muita propriedade, a partir do momento que você identifica a necessidade do cliente. Então, você envolve a equipe técnica para poder fazer toda a defesa necessária para você conectar o business com os produtos. Mas, acima de tudo, a gente tem se diferenciado quando conhece do negócio do cliente. E que momento vive o cenário de tecnologia hoje? Quando a gente olha e pensa em tecnologia, para onde nós estamos indo? O que vai realmente impactar nas nossas vidas? Ou tem impactado as empresas, por exemplo? A tecnologia tem tudo, né? Tudo. Veja, nesses 2 anos aí de pandemia, a gente só trabalhou normalmente devido à tecnologia. A gente conseguiu, de fato, levar o escritório para dentro de casa. Cada vez mais as casas estão ficando tecnológicas. As casas estão usando a tecnologia para prover melhores recursos para as pessoas. Né? Então, você pega uma fechadura totalmente eletrônica, aí você vê a conexão que as televisões têm com os diferentes aparelhos aí, os Alexas da vida e Google e assim por diante, né? Um Apple TV. Aí você vê a conexão, né? Se falou muito lá atrás, se falava, porque você vai conectar o teu celular com a geladeira e você vai saber o que tem ou não dentro da geladeira, e realmente isso está se tornando prática. Né? Antes que era muito futurístico e agora realmente está se tornando prática. E nas empresas, a gente falava no passado muito de nuvem e ainda era uma coisa, digamos, intangível, né? Ou inatingível, parecia muito utópico, e hoje é uma coisa super usual, corriqueira. Nós usamos nuvem em tudo, né? Então a gente usa a cloud no nosso dia a dia, o nosso celular armazena as informações na cloud, né? E as empresas também usam cada vez mais dessa tecnologia em favor para a gestão dos seus negócios, para crescer, para levar o melhor produto para o cliente, para levar a melhor informação para o cliente, né? Então a tecnologia está permeando tudo. Eu acho incrível quando as pessoas falam assim, eu nunca vou obedecer um robô. Eu já ouvi várias pessoas dizendo isso. Mas hoje as pessoas obedecem um robô, né? O Waze é um robô, o Google Maps é um robô e tem vários outros, né? O Spotify é um robô que vai direcionando o que você escuta ou não. Mas você que conhece tecnologia, convive com tecnologia o dia inteiro, sabe para onde está indo, tem algum aspecto da tecnologia que te dá medo? Olha, a gente está sendo vigiado 24 horas por dia, né, Yabi? Então, assim, isso me preocupa, porque a nossa informação ela pode ser usada de uma forma positiva ou negativa, né? Então, tem até algumas coisas que a gente tem que cuidar, né? Como a gente, às vezes, está com tudo ali super ativado no celular. Então, tem coisas que a gente realmente tem que colocar limitação. Porque, no fundo, tem as empresas que vão usar isso de forma muito positiva e benéfica. Estão pensando na área da saúde, como melhorar a saúde do usuário, etc. Mas tem empresas, né? Ou tem pessoas que vão usar isso para o lado ruim, né? Então, roubar as suas informações, inclusive para pedir resgate dos teus dados. Sim. Né? E voltando ao tema que você falou dos robôs, né? Hoje, quantas empresas atendem através de robô? Né? A maioria das telefonias, operadora aérea, né? Nas nossas companhias aéreas. Então, assim, usam esse canal de uma forma que o atendimento seja agilizado, né? Então, tem um lado bom disso tudo, né? Então, de novo, a tecnologia pode ser usada para o lado bom e o lado ruim. As nossas informações podem ser usadas para o lado bom e o lado ruim. A gente também tem que tentar se salvaguardar da melhor forma. Eu acho que isso é importante. A gente tem que ter esse cuidado, né? Nem tudo deixar tão aberto, né? Mas também não pode deixar 100% fechado. Porque tu tem que encontrar um equilíbrio. Mas tem que procurar se preservar da melhor forma. Você me contou antes, nos bastidores, que seu filho ganhou um celular.
Exatamente. Você, conhecedora de tecnologia, sabendo de todos os problemas que isso pode causar, qual dica você dá para os pais? Porque tem muita gente nessa dúvida. Dou ou não dou um celular para meu filho? E é quase impossível não dar um celular. Porque todo mundo, quando não tem, parece que a criança tem um ET, né? Exatamente. Porque os amigos têm. Então, quem está ouvindo a gente agora nesse momento, pode ser pai, mãe, tio, quais cuidados deve ter? Olha, eu estava protelando isso há muito tempo, né, Yabi? Eu realmente não queria dar ainda, mas foi exatamente esse o ponto que o nosso filho falou para nós, assim, mas todo mundo tem. Daí a gente fala assim, mas não é todo mundo, né? Mas assim, por outro lado, hoje eles usam muito a tecnologia no dia a dia da escola, né? Então, o que eu posso dar como sugestão? No nosso caso, a gente é heavy user de Apple, tá? Então, a gente tá dando um iPhone para ele. E o muito legal que na Apple a gente consegue fazer uma série de delimitadores mesmo de uso, tá? Então, eu associo o ID dele ao meu, então é o ID familiar, e eu consigo delimitar tudo. A quantidade de horas por dia que ele vai acessar, ou minutos, o que ele vai acessar, como e quando, se ele vai baixar algum aplicativo somente com a nossa autorização, então ele não tem acesso à senha, ele não vai baixar, não vai ter colocar uma senha e vai sair baixando tudo, ou vai sair olhando tudo no Safari ou em qualquer outro navegador. Então a gente consegue realmente limitar, né, tempo e delimitar aí as esferas de pesquisa, inclusive. Então, a gente tem que usar isso da melhor forma, porque é importante ele ter acesso à tecnologia, reforço, ele usa muito para a escola, né? Então, ele tem tanto... A escola dele usa tudo do Google, então tem Google Classroom, Google Agenda, tem o e-mail dele lá, o Gmail. Então, para ele no dia a dia da escola também é importante. Mas, óbvio, né? A gente tem que colocar o máximo de segurança possível para também proteger ele, né? Proteger ele do mundo externo. Sim. Né? De alguma forma. E quando você olha para a tecnologia, qual tendência que você vê e fala, putz, isso vai ser demais? O que eu posso te dizer aqui? Porque são tantas coisas, né? Então, quando pensa no dia a dia, assim, do usuário, ou do mundo corporativo, porque eu tenho essa dicotomia, né? Tem o dia a dia como usuário, tem muito, né, no dia a dia nas empresas. O benefício aí, né, que a gente, enquanto profissionais de tecnologia, traz para as pessoas, né, no seu dia a dia profissional, né? Então, olhando assim para o meu dia a dia de casa, né? O que para mim é muito bom e que eu acho que cada vez vai só melhorar. É realmente o uso de tudo ali. A televisão está virando um consolidador das informações, né? E no final de semana a gente quer assistir as séries, a gente quer assistir os filmes e realmente as empresas como a Netflix, como a própria Amazon, elas têm, e Google, e a Apple também, né? Tem trazido aí muitas opções pra gente de entretenimento. Então, você perde mais tempo assistindo ou escolhendo? As duas coisas, né? Tem dias que eu só fico escolhendo e coloco na minha lista. E aí depois eu vou lá assistindo. Então eu separo. Tem um dia que às vezes eu perco 1, 2 horas escolhendo, olhando, vendo trailer, vendo sinopses, né, dos filmes ou das séries, para ver assim, putz, isso aqui me interessou, isso aqui eu gostei. Ou eu vou buscar algum comentário. Então, realmente ali a televisão, ela tá consolidando isso tudo, né? Deixou de ser uma televisão, passou a ser um computador. Sim. Né? Porque tá tudo conectado. Então, e ali é onde que a gente se informa. Para ver as notícias, né? Para a gente ler e para a gente assistir. Então, aí o cuidado é não ficar tanto na frente da tela, né? Mas hoje é impossível, né? Mas cada vez está ficando mais difícil, é isso aí, né, Yabi? Conta um segredo para nós. Você consegue se separar do seu celular? Porque eu conheço gente e eu mesmo tenho um problema que se eu tô sem ele, parece que está faltando um pedaço do meu corpo. Olha, eu te confesso que tem horas que é difícil, mas eu tenho me policiado para fazer, Yabi, porque é salutar, né? A gente precisa de um tempo para espairecer a cabeça, né? Então, por exemplo, quando eu estou assistindo uma série ou um filme, eu procuro deixar meu celular bem longe. E você consegue? Te confesso que tem horas que não. Tá? Mas assim, eu tenho me policiado cada vez mais para realmente poder ter esse momento de relaxamento, né? Então, eu sou cinéfila, eu adoro assistir filmes, eu adoro assistir séries. Então, assim, é mais fácil eu parar para ver filmes e séries do que para ler um livro. Eu sei que isso é ruim, eu tinha que, né? Tem que ter um momento também da leitura do livro. Mas a gente acaba lendo muita coisa também no celular, no notebook, né? A gente tá
transferindo o papel cada vez mais para a tela, né? Mas eu cada vez mais tenho me policiado para ter os momentos sem celular. Eu vou quebrar o roteiro aqui, já que você falou de séries, indica para quem tá nos escutando ou nos assistindo, qual série do momento para você? Cara, eu adoro as séries policiais. Eu adoro as séries, assim, aquelas comédia romântica também, mas uma que eu sou muito fã é Ozark. Não conheço. Ozark, pra mim, é fantástica, tá? Eu literalmente... Quando eu gosto, eu como com farinha, né? Entendi. Eu começo a assistir e não paro mais. Tanto que foi lançado esse final de semana, eu já assisti tudo, né? Então, literalmente, eu assistindo um episódio atrás do outro, porque eu adoro, é uma série que te prende, porque ela fala sobre... É um contábil mesmo, tá? Que ele passou a trabalhar para o narcotráfico. E ele passa a lavar dinheiro para o narcotráfico mexicano. E aí vai desenrolando toda a história ao longo de 4 temporadas. E a última agora, que é uma pena que terminou, porque para mim podia continuar, porque realmente mostra aí os meandros, né, desse mundo, que é um mundo totalmente diferente do nosso, né? Então, como que eles fazem para lavar dinheiro, as empresas de fachada, as empresas que são compradas, né? Então, essa é uma que eu adoro, Ozark. Eu adoro Bridgerton, por exemplo. Nossa, eu também. acho, assim, uma delícia, né? Porque daí você sai de uma lá que você fica mais tenso, porque aquele negócio de suspense realmente o processo todo ali é complicadíssimo, porque o cara tá com a família toda envolvida no crime, né? E aí você vem uma lá que é amor, então é aquela história romântica, então é uma delícia, né? Então tem, assim, 2 que eu assisti realmente adorei, né? Mare of Easttown também é maravilhosa na HBO, tá? Não sei se você já ouviu falar, Mare é muito boa. Então, assim, eu sou bem eclética, tá? Eu gosto de um pouco de tudo. Então, as 3 dicas de Mabel aqui para você assistir, porque eu sei que é sempre um problema na hora de escolher o que assistir no final de semana, a gente fica lá zapeando, é o novo zapear para encontrar uma série. As minhas são Grace and Frankie, sou apaixonado, Modern Family, meu Deus do céu. Então, Grace and Frankie tá lá na minha lista, pra assistir. Agora lançou a última temporada, chegou o final de semana, eu tive que assistir tudo. As atrizes são maravilhosas. São maravilhosas, são divinas. Mabel, chega uma parte agora do nosso podcast que é eu gosto de saber os causos da vida. Eu acho que você já até me contou aqui, porque quem tá acompanhando sabe que existe uma preparação, uma prévia, que a nossa produção vai atrás de algumas histórias. Então quer dizer que tem um cartaz nesse corredor da universidade, que você já disse qual é o cartaz. Esse cartaz mudou a sua vida? Mudou a minha vida, que foi realmente o cartaz ali, é o Passaporte IBM, que se chama. Se chamava, né? Hoje em dia já mudou. Mas lá em 2000, né? 2001... eu passando ali pelo corredor da universidade, né? Olho lá, Passaporte IBM, né? O que é isso? Deixa eu olhar. E chama Passaporte IBM Passaporte mesmo? IBM, o cartaz escrito Passaporte IBM. Daí eu comecei a ler, venha fazer parte do programa de estágio da IBM, daí eu fui olhar lá sobre as cidades, tem Florianópolis? Não tem. Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora? Vou me inscrever mesmo assim. No outro dia, entrei no site, fui pra aula, né? Daí, naquela época, eu fazia aula à noite, né? Então, fui pra aula, fiz a aula, fui pra casa, mas fiquei com aquele negócio na cabeça. No dia seguinte, cheguei na empresa, na Paradigma, que eu comentei antes, que foi onde eu comecei realmente, né? Trabalhar com uma empresa de tecnologia. E aí, fiz a minha inscrição. E passei por todo o processo de seleção e fui escolhida. E aí que eu descobri que tinha uma filial da IBM em Florianópolis, porque nem isso eu sabia na época. E quanto tempo você ficou na IBM? Fiquei 12 anos. 12 anos? Foram 12 anos de IBM. Comecei estagiária e fui evoluindo, passando aí por diferentes experiências e áreas que realmente a gente tem essa visão da IBM, que são várias empresas dentro de uma só, e realmente é isso. Então, eu pude crescer e pude aprender muito dentro da mesma empresa ao longo desses 12 anos, né? E aí, depois de três convites, eu tinha sangue azul, literalmente. Né? Isso então que a produção me disse aqui. Que história é essa, então, troca de sangue azul para sangue vermelho? Pois é, eu tinha sangue azul, porque até então, antes da IBM era sangue vermelho, né? Entrei na IBM, meu sangue virou azul, literalmente, né? Que a gente tem essa brincadeira, né, de ex-IBMistas que
o sangue é azul. E literalmente era porque a gente vive com um amor e uma paixão a empresa. E realmente foi uma empresa que me ensinou muito. Foi onde eu fui colocada à prova realmente no mundo de tecnologia, né? E, de novo, a IBM é Big Blue. São mais de 100 anos de história. No Brasil, inclusive, tem mais de 100 anos, né? Esse ano completa 105 anos do Brasil. Né? Você mesmo fora continua acompanhando, né? Mesmo porque eu continuo como parceira da IBM, né? Então, aí, depois, lá em 2012 e 2013, eu recebi vários convites da Oracle, por isso que eu voltei a ter o sangue vermelho, porque a Oracle é vermelha, né? A logomarca dela é vermelha. A IBM é azul e a Oracle é vermelha. Então, aí, depois de 3 convites para fazer parte do quadro de profissionais da Oracle, eu aceitei o convite e foi onde eu fiquei quase 5 anos, até final de 2017. E no final de 2017, eu tomei uma decisão muito importante como profissional, que foi sair, né, de uma certa forma, de uma zona de conforto como profissional de multinacional e vim trazer o conhecimento todo adquirido ao longo desses 17 anos para dentro do nosso negócio, né? Então, meu esposo tem uma empresa de tecnologia, né? Na verdade, são 3 empresas, uma fábrica de software do agro e 2 empresas de tecnologia que provém, né, soluções. É uma integradora, né? As 2 são integradoras que provêm soluções colocando produtos de vários fabricantes, entre eles a IBM, né? Que foi onde, inclusive, eu conheci o meu esposo muitos anos atrás. Eu sei que não tá no roteiro, mas eu quero saber essa história. Porque eu tinha uma dúvida. Porque eu vou contar para vocês que estão escutando que eu conheci a Mabel num jantar depois da pandemia. Depois da pandemia, né? Quando começou a liberar um pouquinho, né? Quando começou a liberar um pouquinho, eu conheci a Mabel e eu fiquei sabendo que você e seu esposo tinham uma mesma empresa, trabalhavam juntos e na área de tecnologia. Conta pra gente rapidamente como isso aconteceu. Pois é, olha só. É fruto da IBM? Fruto da IBM. Ele também era sangue azul? Ele sempre foi parceiro da IBM. A Safe System, que é o carro-chefe das nossas soluções de tecnologia, é parceiro da IBM há mais de 27 anos. Então, assim, a gente tem muito orgulho de falar isso porque é uma parceria muito, muito longeva, né? São aí 27 anos de história de muitos casos de referência, muitas empresas que usam, inclusive, soluções da IBM até hoje, né? Então, fruto de um trabalho aí sempre em conjunto ao longo desses anos. Mas olha que legal. Lá em 2004, Yabi, nessa época eu estava em marketing na IBM, eu entreguei um prêmio na mão do meu esposo, do Cássio. 2, porque eu trabalhava junto com a responsável pela área de canais. Eu era responsável de marketing, gerente de marketing da Regional Sul, e aí tinha a gerente de canais. A gente fez um evento em conjunto para todos os parceiros da Regional Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e aí nós elencamos dentro do hall de parceiros quais eram os que nós iríamos premiar. E naquela ocasião, o Cássio recebeu 2 prêmios nossos, né? Pelo maior número de vendas, né? E por projetos aí de sucesso, né? Então, casos de referência, né? Na época, eu tinha um outro namorado, ele teve um outro casamento antes de mim, ele estava casado, e assim, não tinha nada a ver um com o outro, literalmente, né? Vida que segue. Aí eu, final de 2005, fui transferida de Florianópolis para São Paulo, trabalhei literalmente na sede da IBM no Brasil, na Totóia, né? Naquele famoso prédio que é um I, que é o formato de um I lá na Totóia. E aí, final de 2007, recebi um convite para voltar para o Sul. Então, eu fui transferida para Curitiba, né? E aí, o Cássio, novamente, da Safe System, parceiro da IBM, né? Fiz uma reunião com ele num final de tarde, numa segunda-feira. Aí ele perguntou, e aí, Mabel, você já tá morando aqui? Você já escolheu o teu apartamento? Eu falei assim, não, Cássio, tá difícil, não encontrei nada ainda. Ele falou, sério? Eu tenho um apartamento para alugar para você. Você quer conhecer meu apartamento? Eu falei assim, vambora, né? Não achei nenhum ainda, vamos lá. Ele, então, porque eu vou guardar um negócio lá na garagem do apartamento e eu te levo lá pra você conhecer. Moral da história. A gente começou a negociar o apartamento, aí ele brinca comigo, com todo mundo até hoje, que naquela época eu dava lucro pra ele. Hoje eu só dou prejuízo. Brincadeiras à parte, né? A gente negociou, moral da história. Aluguei o apartamento dele. E aí a gente acabou ficando muito próximo e quando a gente viu, a gente tava namorando, quando a gente viu, a gente tá aí 14 anos juntos. Né? Olha, essa é uma história de família
E essa é uma coisa muito interessante na sua imagem, porque você é uma mulher de negócio, super tecnológica, só que você tem muitas histórias de família, né? Você também é muito família. Sou muito família. E quais dessas histórias assim, você fala, essa merece ser contada e ficar registrada aqui? Além desse encontro que eu também já achei surpreendente. Isso que eu ia te falar. Esse pra mim acho que é o mais marcante, né? Porque literalmente foi aonde eu comecei a construir a minha família, né? Então, o fruto o trabalho em tecnologia, essa conexão, né? Então, veja, a parceria com a IBM, a Safe System, a empresa do Cássio, a gente se conectou e formou a nossa família, né? E aí, a ponto de eu tomar a decisão lá em 2017, de literalmente abrir uma, entre aspas, né? Abrir mão de uma carreira muito confortável, muito consolidada, mas para trazer essa bagagem, esse conhecimento para dentro da nossa família, dentro do nosso negócio, né? E a gente tem tido muito sucesso, são quase 5 anos. E qual é o segredo para conciliar a vida profissional e amorosa, a família, porque vocês convivem muito junto. Tem gente que fala assim, não, se eu tivesse que trabalhar com meu marido, com minha esposa, eu não conseguiria. E você consegue super de boa. Tem um segredo? Assim, olha, a gente divide muito bem as atividades, as tarefas, sabe, Abby? Lógico que tem estresse, normal, né? Não existe uma relação, seja ela né, homem, mulher ou profissional, que não tenha de vez em quando né, umas rusgas. Normal, acho que até faz parte do nosso processo evolutivo, né? Mas a gente separa muito bem os papéis, né? Então, a minha responsabilidade dentro da empresa é a área comercial. Então, toda a parte de negócios, relacionamento com os clientes e com os parceiros fica sob a minha gestão. E o Cássio é o empresário financeiro, ele que cuida da parte de finanças, né? Então, ele é do mundo ali dos números, né? Literalmente. Então, ele é aquele que vai atrás de entender qual a melhor aplicação, né? Ele também gosta da parte comercial. Mas, assim, o que encanta ele é o dia a dia da parte financeira. Então, a gente separou muito bem, né? Eu cuido da parte comercial, ele cuida da parte financeira. E aí, eu tinha te comentado antes, né, que a gente tem 3 empresas e tudo nasceu através da nossa fábrica de software focada no agro, que é a Agrotes, né? E cada vez mais ele também está se dedicando lá junto com os outros sócios nessa operação, porque o agro cada vez mais tem evidência. E cada vez está ficando mais tecnológico, né? E cada vez mais tecnológico, exatamente, né? Então, a gente fez parcerias super estratégicas lá dentro da Agrotes, né? Então, quem está à frente no dia a dia é o Manfred, né? Que é o sócio do Cássio. Daí tem os outros profissionais, sócios também minoritários, mas que estão ali no dia a dia da gestão. E o Cássio passou a participar muito aí. Na pandemia, ele começou a participar muito mais na gestão lá também da Agrotes, né? Então, tá bem dividido. Eu acho que, assim, o famoso combinado não sai caro, sabe, Abby? Né? Então, a gente leva isso no dia a dia também, né? Dos negócios e evitamos em casa, né? Então, acho que isso é uma regra bem importante. A gente evita de falar de negócios. E vocês conseguem? Tipo, assim, ó, algumas vezes a gente tem que, assim, ó, vamos falar aqui meia horinha só porque a gente tem que resolver algumas coisas. E aí, depois a gente, vai conversar sobre qualquer outra coisa, e viagem, e filme, e série, o que a gente vai fazer no final de semana. Então, assim, a gente realmente procura separar, porque senão a gente não tira o trabalho de dentro de casa, né? Então, a gente traz o trabalho para dentro de casa. Então, realmente a gente tem que separar. É a pergunta mais clichê que existe, toda entrevista que vão falar com uma mulher que trabalha, casada, se veste bem, tem vida social, perguntam, como dá conta? Porque todo mundo... Por quê? Primeiro, eu te conheço e todas as vezes que eu te vi, você está impecável. Você tem um estilo impressionante. Como você dá conta de tudo isso? Trabalho, filho, educação, marido, ser amante, né, amorosa do marido e, tipo, ter relacionamentos, amigas, viajar. Como você dá conta? A gente tem um diferencial, Yabi, eu e você. Nós somos geminianos. Gente, a gente é ligado no 220 ou mais. A gente é ligado no 220, exatamente, né? Então, como uma boa geminiana, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu vejo que essa parte, às vezes fala que a gente é 2 caras. Não, é que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que tá muito mais ligado a isso, né? Não, e também tem uma coisa que a gente processa a informação e daí se permite mudar de opinião. Eu tomei essa decisão, mas eu recebi uma outra informação. Essa informação muda o cenário. Perfeito, é isso daí. A gente sempre analisa muito, né? Então a gente sempre tá ouvindo, até pra gente formar a nossa opinião da melhor estrutura, né? Então eu não sou dona da verdade. Então eu procuro... A gente não tem compromisso com erro, né? É isso aí. E se a gente erra, a gente vai lá
vai, assume que errou Sim. e bola pra frente, né? Então, acho que isso é muito legal do geminiano, né? Mas como mãe, filha, empresária, gestora, porque eu tenho uma série de profissionais embaixo de mim, né, que querem conversar comigo, que querem tirar dúvidas, que querem se lamentar, às vezes querem uma orientação ou querem realmente desabafar. Então, assim, a gente tem que se virar nos 30, né? Tem que literalmente se virar nos 30. Às vezes, eu te confesso que eu me deixo um pouquinho de lado, né? Então, uma coisa que eu tô me deixando de lado é academia, preciso voltar. Então, isso é um negócio que tá me incomodando, né? Mas eu procuro ajustar isso da melhor forma, tá, Yabi? Então, eu respeito muito, por exemplo, a questão do meu sono, né? Eu não sei como que é você com o teu sono, né? Mas você dorme quantas horas por dia? Eu tenho que dormir pelo menos 6 horas. Ah, eu também. Tá? Então, assim, eu tenho amigos meus que dizem, não, se eu dormir 4 horas, tá louco de bom. Eu morro. Eu morro, exatamente, eu morro. E eu não sou uma pessoa matutina. Eu sou vespertina e noturna. Eu também, mas eu por causa da comunicação, me obrigo a acordar cedo, né? Mas assim, então eu te confesso que se eu tiver que acordar, por exemplo, 6h30 da manhã, eu não fico muito feliz, não. Depois das 7h30, 8 horas, eu já sou mais gente, né? Então, assim, eu procuro respeitar esses meus limites. Mas, assim, depois que eu acordo, Yabi, ligado no 220, 100%, né? E você consegue desligar fácil depois, à noite? Ou não? Demora um pouco? Eu me policio nisso também, tá? Então, sempre tem lá um momento de um filme ou de uma série, eu vou ver uma coisa com meu filho, ou vou ajudar ele nos negócios da escola, né? Então, nas atividades da escola, ou se tem alguma coisa que a gente tem que preparar de material, os trabalhos, né? Então, assim, eu procuro desligar para ter um momento família, né? Daí a gente tem uma arara em casa, né? Então, além nossos pets. Uma arara, né? Tipo um animal? Arara? Uma arara. Nós temos 2 pets, uma labradora, que tem 13 anos e meio, e uma arara, que tem 1 ano e meio, né? Então, eu chego em casa, eu tenho que dar atenção pra minha arara, Yabi. Não, Por quê? Não, calma aí. Como você chegou a ter uma arara? Por causa do meu filho. Ele, no final de 2020, ele queria um pássaro. E aí ele pediu pra mim, mamãe, porque a gente sempre contou que a gente cresceu com animais, né? Então, gato, cachorro, papagaio, tudo que você possa imaginar. Que a gente morava no interior de Santa Catarina. Então, a gente tinha todos os animais em casa que você possa imaginar, né? Galinheiro no fundo do quintal, codorna, fazão, não, de tudo que você possa imaginar. E a gente tinha um papagaio. E esse papagaio foi nosso parceiraço por muitos anos, né? Só que, infelizmente, uns anos depois que nós nos mudamos para Balneário Camboriú, ele veio a falecer. E foi muito triste, né? Só que eu sempre tive um carinho enorme, né? Por pássaros. E aí ele falou assim, mamãe, como que é ter um papagaio? E eu contei toda a história para ele, mostramos fotos e tal. Foram na casa dos pássaros para poder comprar um papagaio. E na ocasião, tinha uma arara de um cliente que estava lá fazendo estadia. Porque o dono viajou e deixou lá para fazer a estadia. E aquela arara se encantou com ele se encantou com a arara, a moral da história. Saíram de lá com uma arara comprada. E qual o nome da arara? Ele é o Ararildo, a gente brinca, né? O Ararildo, porque ele é menino, mas o nome dele é Woody. Woody? Woody. Igualzinho do Toy Story, sabe? Woody. E é lindo, é a coisa mais maravilhosa, né? E quem cuida? Você ou ele? Eu que cuido. Você que né? cuida? É o pet do Cássio, filho. Mas quem cuida sou eu, porque ele é apaixonado por mim. Muito engraçado, porque o pássaro, ele escolhe alguém, né? E ele me escolheu, eu fui a presenteada, né? E quando eu chego em casa, ele fica doido, Yabi. Ele me chama. Ele fala, ô, Mabel! Eu vou pedir então pro nosso pessoal de redes sociais, e se você está ouvindo o podcast agora, pedir pra Mabel um vídeo da arara e a gente publicar nas nossas redes sociais. Eu No vou lançamento publicar. desse podcast, entre no nosso Instagram, Top View Club, e veja o vídeo da Mabel com a sua arara. Ela vai apresentar pra gente. Vou apresentar, porque ele é lindo, ele é um fofo, é falador. O adestrador que cuida dele e que tá me ajudando a adestrar ele fala assim, essa arara é o mais papagaio que eu conheço na face da terra, porque ele fala pra caramba, ele fala muito. E é uma figura, e assim... Mabel, mas aí eu também vou fazer aqui uma indecência.
Óbvio que ele vai falar, né? Porque você também é super falante. É isso aí. A gente foi num jantar, só o nosso lado falava. As pessoas todas, porque eu e a Babel, né? a gente tinha falado, tipo... De tudo. De tudo. De tudo, né? Você contou a história do seu período no Japão, tudo, né? Tudo, Yabi? E o pessoal lá quietinho e a gente falando. Mas eu converso muito com ele. Eu converso mesmo, tá, Yabi? Porque ele aprende tudo. Então tem horas que ele fica quieto, ele fica prestando atenção. Quando você vê, ele tá falando. Daqui a pouco ele me chama atenção. Tipo, você não vai vir aqui falar comigo? Parece que ele fala assim, sabe? Porque ele fala bem rápido. Parece, você não vai vir falar comigo? Você não vai me dar atenção? É muito engraçado. É uma delícia, viu? Já quero conhecer. Você tem que conhecer, você vai se apaixonar. Assim como a gente é apaixonado pelo nosso araro, você vai se apaixonar. Babel, a gente chegou numa parte que eu amo já desse podcast. Porque dizem que toda boa entrevista tem que ter um ping-pong. Então a gente vai pra nossa parte do ping-pong. Qual foi a melhor viagem da sua vida? Cara, esse foi um presente que a Oracle me deu, né? As empresas multinacionais de tecnologia, elas têm algumas premiações para o time de vendas que são muito legais, que são os famosos clubes, né? E tive alguns pela IBM, né? Tanto que foi a primeira vez que eu conheci a Califórnia, que foi muito legal. Mas o que mais marcou a mim e a minha família foi o prêmio que eu ganhei na Oracle, quando a gente foi pro Havaí. Que nós fomos para Maui, né? E a gente ficou literalmente naquele hotel do filme Esposa de Mentiria. E aquele hotel marcou a nossa vida, né? Então, na época, né? Na ocasião do prêmio, só foi eu e o Cássio. E quando nós chegamos lá, literalmente no paraíso, no meio do Oceano Pacífico, né? Eu e o Cássio olhávamos pro lado, assim, tava faltando alguma coisa, que era o nosso filho, né? E a gente se colocou como objetivo, que no menor espaço de tempo possível, nós levaríamos o nosso filho. Então, a gente foi em 2016. Em 2018, a gente conseguiu fazer essa viagem novamente. Nós levamos o Cassinho e aí nós fizemos um passeio por Maui, fizemos um passeio por Oahu, né, lá em Honolulu. E foi, assim, maravilhoso. E é o lugar que toda vez que a gente olha um filme ou que a gente vê uma foto, que a gente vê alguma coisa, a gente quer voltar. Então, tá no nosso coração. A gente tem uma paixão imensa e super recomendo que quem puder guarde dinheiro e faça essa viagem. Mais uma dica. Que é um lugar maravilhoso. Eu digo que é o paraíso na Terra. Onde você se vê daqui 5 anos? Eu quero baixar um pouco o meu ritmo, tá, Yabi? Eu quero baixar um pouco o meu ritmo, por quê? Porque eu tenho um sonho, aí profissional e pessoal, de fazer uma MBA fora. Então, eu estou programando para os próximos 5 anos, de fato, fazer esse MBA fora e aí já aproveitar a oportunidade para o meu baixinho também estudar lá fora. Então, literalmente, unir o útil ao agradável, né? Eu estudar e ele também. Então, eu quero baixar um pouquinho o ritmo do trabalho para poder chegar nesse momento de me permitir estudar novamente, estar dedicada para isso, né? E o que você mais gosta de fazer quando tem tempo livre? Adoro ver filmes e séries. Eu amo. Mas é uma coisa assim que me entretém de uma forma, Yabi, sabe? Eu adoro, né? Até outras 2 dicas aí de séries, viu? Que eu amo séries policiais, então quem gosta, Mindhunter é maravilhoso, tá? E aí, de suspense, né? Alguns dizem que é de terror, que é You, você. Que tem um lado de amor, mas é maquiavélico, né? Então, eu realmente me distraio muito. E, assim, assisto filme com meu filho, assisto série com meu filho. A gente fez uma viagem na virada do ano, começo do ano. Nós fizemos um passeio pela Califórnia. Nós 3, né? Eu, Cássio e o Cassinho. E aí, a gente pegou para assistir juntos a série do Karate Kid, o Cobra Kai, né? E precisava ver nós 3 todos os dias. A gente fazia os passeios, conhecia lugares maravilhosos. Aí a gente jantava, tomava nosso banho, sentava, deitava na cama os 3 e assistindo Cobra Kai. Né? Então é uma coisa que a gente gosta, né? Então, filmes é uma coisa que eu adoro. E outra, adoro receber na minha casa. Então, a nossa casa é o local de congregação da família e dos nossos amigos. Então, e é teu lugar preferido do mundo? É o meu lugar preferido. A nossa casa, né? Quem, os nossos amigos, as pessoas próximas aí que conhecem. O pessoal fala que é uma casa que abraça, é uma casa aconchegante, né? E isso eu gosto muito, estou muito, muito orgulho, porque realmente a gente pensou, né? O nosso cantinho para abraçar os nossos amigos, né? E as pessoas
as pessoas próximas a nós. Então a gente adora receber, Yabi. É uma coisa que se a gente tá fazendo um jantar, um almoço, um churrasco, a gente tá inventando alguma coisa. Mabel, se você tivesse que definir a sua profissão em uma frase, qual frase seria? Desafio diário. Desafio diário? Desafio diário. Uma curiosidade sobre você que ninguém sabe. Uma curiosidade de mim sobre o que ninguém Revela sabe. pro nosso podcast. Ai, Qual é meu uma Deus curiosidade? Ou que poucas pessoas sabem, né? Bom, acho que você falou uma coisa que eu sou muito família, né? Eu sou muito família, né? Literalmente. Com o meu filho, com meu marido, com minha mãe, com meus irmãos, eu meio que abraço as coisas pra mim. Você é do meio, é a mais velha? Eu sou a mais nova. Você é a mais nova? Eu sou a mais nova e a única mulher. Yeah. Nossa, então você... Então, assim, né? Eu brinco que às vezes eu tenho um peso grande nas costas, mas não é que ninguém, assim, não, você... Eu abracei essa causa, sabe? Então, eu me sinto muito responsável pela minha família, sabe? Então, acho que isso não é só o lado família, mas principalmente eu me sinto responsável. E sabe? aproveitando, falando de família, qual dia da sua infância, se você pudesse, você gostaria de reviver? Da minha infância, uma coisa que me marca muito ainda é o Francisco Beltrão, tá? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, como eu te comentei, e a gente era muito moleque, muito. A gente vivia na rua, né? Quem morava no interior, né? O mesmo aqui em Curitiba, lá na década de 80. Eu sei que eu sou de Paranavaí, então... Então a gente tinha essa liberdade, né, Yabi? Uma coisa que a gente adorava fazer era andar de carrinho de rolimã. Os meus irmãos faziam os carrinhos de rolimã. E você ia? E eu ia junto com eles. Então, assim, uma coisa que tem, assim, é muito presente. Eu tô vendo agora, sabe, Yabi? E a gente descendo do lado da nossa casa, tinha uma rua, tinha uma calçada, e a gente descia. Aquilo ali subia e descia mais umas 50, 100 vezes por dia. Me conta, vocês já se quebraram? Eu me quebrei. Por incrível que pareça, eu fui a única que me quebrei. O meu irmão do meio, ele era um peste, assim, um praga. Ele e os amigos dele, assim, eram... Mas eles aprontavam tudo que você possa imaginar, Yabi. Nunca se quebraram. Agora, quando a gente morou lá em Francisco Beltrão até 1985, em 85 nós voltamos para o meio oeste de Santa Catarina. Aí fomos morar ao lado de Joaçaba, que as 2 cidades são divididas pelo Rio do Peixe, Joaçaba e Erval do Oeste. Então, a minha família, a gente morava em Erval do Oeste. E aí, nos fundos da nossa casa tem até hoje, na verdade, né? O quartel da Polícia Militar. E eu sou a única menina, né? A mais nova. E só tinha meninos dos nossos vizinhos, inclusive. Então, eu brincava muito com menino. Aí, chegava nos finais de semana, a gente gostava de descer os morros de grama com papelão, com aqueles negócios de palmeira, de butiá, sabe? As palmeiras de butiá. Então, a gente pegava aquele negócio e descia nos morros de grama. Literalmente, subia, descia também. E numa dessas, aos 9 anos, eu descendo um morro. Num carrinho natural de rolimã. No carrinho natural de palmeira de butiá e quebrei meu braço esquerdo. Caraca. E fui salva pelos policiais militares que me carregaram pra casa, porque era atrás da nossa casa. Tá vendo, gente? Vocês que leem lá, Top View, estão acessando agora o nosso podcast, vendo por vídeo, ouvindo, vocês veem essa mulher super elegante, sempre linkada à tecnologia. Ela já desceu o morro numa parreira de butiá. Literalmente, e quebrei o braço. Né? Nas várias vezes que subi e desci, nada aconteceu, mas teve uma que eu quebrei meu braço esquerdo. Mabel, qual palavra te define? Uma única palavra, você coloca uma Mabel, ela tem que estar do lado. Eu sou muito guerreira. Senhoras e senhores, eu conversei com Mabel, nossa embaixadora de tecnologia, verdadeira guerreira. Mabel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer conhecer mais sobre você. As histórias são maravilhosas. E obrigado a você também que está escutando esse podcast ou está assistindo. Esse é o The Publisher, aqui na Top View. E eu volto em breve. Obrigado, Mabel. Beijão. Obrigada a você, Yabi. Beijos. Muito obrigada.